Olá, pessoal! Vim rapidinho antes de o episódio de hoje começar, avisar para vocês que infelizmente deu um probleminha no áudio e aí vai ficar um som um pouco diferente, a qualidade não muito boa. Infelizmente, eu não me atentei ao fato de que quando o telefone está carregando, a gravação fica assim. E eu fiz a gravação enquanto ele carregava. Então, gente, eu peço perdão pela qualidade não muito boa do áudio de hoje, mas é o que temos, gente. E aí, essa semana tá super corrida, eu não vou conseguir gravar de novo. Então, é isso, gente. Fiquem com o episódio de hoje. Não recomendo escutar com fone de ouvido, então tentem ouvir sem fones, com caixa de som. E aí eu acredito que dessa forma fica mais confortável, tá bom? Beijo. E é isso, simbora. Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio deste podcast. Eu sou a Thaís e esse é o Essência Poeta, um podcast onde eu compartilho as minhas experiências de leitura e trago alguns assuntos pra gente refletir e conversar a respeito. E hoje eu quero trazer um pouco mais do que a gente comentou no episódio passado sobre a questão da vara citada em Salmos 23, a vara e o cajado que consolam, sobre a vara ser muito mencionada como representação de uma disciplina que envolve bater, né? Então a gente vai comentar um pouco sobre essa visão que é muito utilizada por cristãos de que a Bíblia respalda que a gente discipline os filhos com pancada, né? Com uma chinelada, com uma cintada, com uma ciposada, e muitas vezes usam argumentos como não é para espancar, é para corrigir e tal. E quando eu falei no episódio passado que a vara e o cajado nos consolam, é isso que está escrito, que a representação desses instrumentos na mão do pastor, que é Deus, né, que é Jesus, não é de gerar em nós a sensação de que em algum momento aqueles instrumentos nos ferirão. Pelo contrário, a sensação que nós devemos ter quando nós ouvimos os nomes dessas ferramentas ou quando nós olhamos para elas simbolicamente é que elas não vão nos ferir, que elas não foram feitas para nos atingirem. Então, a gente até trouxe aquela questão que é muito usada em alguns sermões de que o pastor ele quebra a perna da ovelha para discipliná-la, para que ela não siga pelo caminho da rebeldia, o que eu já entendi nas minhas pesquisas, que isso é uma lenda pastoral, que isso não tem base bíblica, isso não está escrito em lugar nenhum da Bíblia, nem no Antigo, nem no Novo Testamento. E voltando para essa questão, né, de que Deus como pastor, ele não quebra a perna da ovelha para tratar a rebeldia dela, e que a vara e o cajado nos consolam e não são usados para nos ferir. Então, muitas pessoas podem chegar e perguntar como que isso pode ser uma verdade, né? Como você considera essas interpretações como uma lenda pastoral, quando em Jó está escrito que Deus faz a ferida e Ele mesmo a liga, como se isso significasse que Deus fere, que Deus realmente pode quebrar a pata da ovelha como uma forma de discipliná-la. Então, como isso envolve um ponto muito profundo e que gera bastante debate, vamos por partes, né? Vamos começar então pela ideia da perna quebrada da ovelha. Vamos lá. Bom, essa história de que o pastor quebra a perna da ovelha rebelde, mais uma vez, ela não está na Bíblia. Ela aparece em pregações
ou livros devocionais, mas não há absolutamente nenhum registro histórico sólido de que isso fosse prática real dos pastores de Israel. Portanto, essa fala, essa ideia de que o bom pastor, às vezes, quando necessário, quebra a pata da ovelha para que ela seja disciplinada, é uma lenda pastoral usada como ilustração. E mesmo que seja usada como uma ilustração, mesmo que alguém diga, Thaís, mas é uma ilustração, não está na Bíblia, mas o ponto é que essa é uma ilustração problemática. Por quê? Porque ela distorce o sentido do Salmo 23. Porque a vara e o cajado, eles consolam e não ferem. Nós já falamos muito sobre isso no episódio passado, e eu repito aqui, que a vara e o cajado são instrumentos de guia, de correção de rota e de proteção, mas jamais é usada para ferir a ovelha. A vara servia para afastar predadores, a gente até citou lobos, ursos, ladrões, então a vara servia para afastar predadores. O cajado, por ter a ponta curva, servia para puxar a ovelha de volta quando ela caía em algum buraco ou ela desviava o caminho. Então, servia para você orientar ou resgatar a ovelha. Mas nenhum desses instrumentos tinha a função de quebrar ossos. Você está entendendo? Nem a vara, nem o cajado tinha a função de quebrar ossos, mas de salvar e consolar. E aí alguém pode chegar e dizer, Thaís, mas e o castigo divino na Bíblia? Deus castiga. Bom, existe sim a disciplina de Deus, mas ela é corretiva, ela não é destrutiva. Hebreus capítulo 12, versículo 6 diz, o Senhor corrige a quem ama. Mas, se a gente for agora para o texto de Jó, né, que muitas pessoas usam como argumento de que Deus fere, Ele faz a ferida e Ele mesmo cura. Quando a gente vai para esse texto que está lá em Jó capítulo 5, versículo 18, que diz assim, pois Ele faz a ferida e Ele mesmo a liga. Ele fere e as suas mãos curam. Isso precisa ser entendido dentro da poesia sapiencial. A ferida é muitas vezes metáfora de situações difíceis permitidas por Deus, que expõem a nossa fragilidade e nos aproximam dele. O próprio livro de Jó mostra que o sofrimento não veio porque Deus quis punir, mas porque ele permitiu um teste. Ou seja, Deus não é um sádico que fere para depois mostrar que sabe curar. Ele permite o ferimento do mundo caído ou da situação que é necessário que aconteça e, ao mesmo tempo, é o único capaz de restaurar plenamente. E aí a gente se pergunta, será que esse versículo de Jó, capítulo 5, versículo 18, ele está respaldando a ideia de que Deus quebra a pata da ovelha? Não, gente. Se nós interpretássemos isso literalmente, nós estaremos contradizendo a própria imagem do bom pastor em João 10, que dá a vida pelas ovelhas. Jesus nunca feriu uma ovelha para curá-la. Ele curou as feridas já existentes. Então, o quebrar como disciplina é mais uma interpretação humana dura, influenciada por uma visão punitiva de Deus. Esse é o problema, porque isso distorce o caráter de Deus. Isso gera uma visão punitiva de Deus. E talvez essa interpretação tenha surgido da imagem que é construída nas relações humanas de que o homem disciplina quebrando, ferindo, castigando, e acabaram atribuindo a Deus essa disciplina
da mesma forma, como se Deus disciplinasse usando os métodos que humanos criaram. Então, se a gente parar para pensar, para observar o caráter de Deus, a forma como Deus disciplina, Ele disciplina corrigindo, guiando, permitindo circunstâncias que nos moldam, mas sempre com o fim de restaurar e consolar, como já nos diz o Salmo 23, né, de que a vara e o cajado consolam. Então, só para a gente fechar esse entendimento inicial, em relação a Jó, Deus pode permitir feridas, mas não é o pastor que pega a sua ovelha e quebra a perna dela para ensinar. Isso é uma lenda. Isso não existe, isso não está na Bíblia, nem tem respaldo bíblico. A vara e o cajado não são instrumentos de violência, são instrumentos de proteção e consolo. Então, eu vou repetir mais uma vez sobre essa ilustração de que o pastor às vezes precisa quebrar a pata da ovelha para discipliná-la. Isso é uma lenda, não está na Bíblia. A palavra diz que a vara e o cajado do Senhor nos consolam. Salmo 23, verso 4. Não que nos quebram. Em nenhum momento a Bíblia nos dá a entender de que o pastor quebra a perna da ovelha. O pastor não machuca a ovelha. Ele guia, protege, resgata quando ela cai, mas jamais fere a ovelha. É verdade que Deus pode permitir feridas na nossa vida, como vemos em Jó, capítulo 5, versículo 18, mas até essas feridas Ele usa para nos curar e nos aproximar dele. Jesus nunca quebrou a ovelha para ensinar. Ele sempre curou as feridas já existentes. É importante a gente entender esses detalhes. Então, o amor do bom pastor, ele não disciplina destruindo, ele disciplina restaurando. Mas eu sei que algumas pessoas podem chegar com o argumento de que em Provérbios fala que a vara não vai matar a criança se a gente puni-la ou discipliná-la batendo nela. E muitas vezes até usam o argumento de que esse bater, esse machucar com uma chinelada, uma pancada, né, um tapa, não é para espancar, sabe? Mesmo que machuque, mesmo que gere uma dor, é uma disciplina. Então é como se fosse uma analogia que os defensores dessa ideia de que disciplinar batendo na criança justificasse a disciplina através de dor física, né? Através de cintadas nas pernas das crianças ou chineladas, ou usando o cipó como ameaça, né? Quem nunca que foi ameaçado por um galhozinho de cipó quando era criança? Então, enfim, será que Provérbios realmente valida a vara como um instrumento de correção que usa dor física para disciplinar? E que isso serve tanto para Deus quanto para os homens? Ou a disciplina de Deus é uma disciplina diferente, é uma disciplina diferenciada, tipo, Deus pode, mas a gente não, ou Deus não faz, mas a gente faz? Será que nós, através desses versículos de Provérbios, estamos liberados a usar dor física para corrigir, para disciplinar, e que Deus não faz uso porque, sei lá, Ele não quer? Enfim, vamos tentar entender. Porque se a gente for pegar Provérbios, que é, eu acho, se eu não me engano, acho que é Provérbios 13, versículo 24. É uma das passagens mais usadas para justificar esse tipo de disciplina, né? Correção com ferimento, né? Ah, mas uma chinelada não é um ferimento. Gente, eu já fiquei roxa, né, por causa de cintada. É um ferimento, sim, já me feriu, já me cortou. Então, são ferimentos e a gente usa para justificar esse tipo de correção. Provérbios 13, 24, né, que diz que o que não usa vara odeia seu filho, mas o que o ama cedo o disciplina.
Infelizmente, essa é uma das passagens mais usadas para justificar esse tipo de correção, de criação de filhos, mas também é a mais mal interpretada quando o assunto é disciplina. Vamos tentar entender o que Provérbios realmente quer dizer com vara, né? Porque nos textos de Provérbios, como esse que eu citei, né, que o que não usa vara odeia seu filho, mas o que o ama cedo disciplina, a palavra vara é símbolo de autoridade e correção. A gente precisa entender que a Bíblia ela usa linguagens simbólicas. Ela não está dizendo para você pegar um cipózinho daquela árvore que tem no seu quintal e bater nas canelas do seu filho ou ficar ameaçando ele quando ele estiver fazendo algo que ele não deveria estar fazendo. A palavra vara é símbolo, é simbólico. Representa o quê? Autoridade, correção. O original hebraico utilizado para esse versículo se referir à vara é o mesmo utilizado no Salmo 23, porque às vezes as pessoas podem dizer, mas o Salmo 23 estava falando de vara num sentido específico e aqui no Provérbios 13 estava falando em outro sentido. Não, eles usam o mesmo termo hebraico, que é o shebet. Não sei se eu estou pronunciando corretamente, mas é desse termo shebet que é usado para se referir à vara, que é a ferramenta utilizada pelo pastor para proteção e cuidado de ovelhas. E esse instrumento, essa ferramenta, não era utilizada para espancar a ovelha, nem para bater a ovelha, né? Para quem diz assim, não, a gente não espanca a criança, a gente só dá umas chineladas, sabe? O ponto é que a vara não era utilizada para bater na ovelha, mas para orientar e proteger. Esse mesmo termo hebraico, shebet, aparece como cetro do rei no Salmo 45, verso 6, que é o símbolo de governo. Ou seja, a ênfase desse termo, quando esse termo hebraico aparece, a ênfase é autoridade e disciplina amorosa, não uma pancada literal. Então, quando a Bíblia vem falar sobre vara, ele não está dizendo assim, bata no seu filho, dê uma surra nele para ele aprender. Ameace ele com uma surra quando chegar em casa para ver se ele para de fazer aquilo que ele não deveria estar fazendo. Não é isso o que a Bíblia está dizendo. Em nenhum momento esse termo, shebet, que é relacionado a vara, tem a ver com pancada literal. Tem a ver com disciplina amorosa e uso da autoridade para ensinar, corrigir, orientar. E aqui, infelizmente, de tanto a gente lidar com esse tipo de criação e normalizar pancadas como método de ensino, a gente relaciona muito facilmente, a gente associa na nossa mente a palavra disciplina com violência física. Quando a gente diz, quando os pais dizem, vou lhe disciplinar, eles já usam esse termo como vou lhe dar uma surra, é um eufemismo para vou lhe dar uma surra. Antigamente a mãe já dizia logo, você vai apanhar quando chegar em casa. Hoje em dia as pessoas estão substituindo por vou lhe disciplinar. E em nenhum momento a Bíblia relaciona disciplina com violência física. Na cultura antiga, disciplina frequentemente vinha acompanhada de dor. Na cultura antiga, disciplina frequentemente vinha acompanhada de dor, inclusive física, porque era o padrão da época. Mas a sabedoria de Provérbios, ela é atemporal. A criança precisa de limites claros, firmeza, orientação. E isso pode ser feito sem violência. Então, quando a gente observa, analisa, busca o entendimento e a interpretação correta dos versículos que falam sobre vara e disciplina, a gente tem que relacionar com autoridade, com firmeza amorosa, com orientação
mas nunca com pancada, violência. E aí, quando eu uso essa palavra violência, as pessoas dizem, nossa, mas eu não estou sendo violência, ou não estou sendo violento, né? Eu estou corrigindo meu filho. Só que você está batendo em alguém. Você está batendo numa pessoa infinitamente incapaz de se defender e gerando nela até mesmo uma compreensão distorcida do que é amor, do que é ser educado, do que é ser orientado. Então, se a gente for considerar a sabedoria de Provérbios, essa sabedoria está nos mostrando que sim, crianças precisam de limites claros, sim, precisam de firmeza na hora de serem orientadas, ensinadas, corrigidas, mas que isso pode ser feito sem violência, totalmente sem pancadas de nenhum tipo, porque é isso o nome que a gente dá para uma cintada, para uma chinelada, para uma ciposada e às vezes tapa, né? Quantas vezes tapa na boca da criança era usado para ensiná-la a respeitar os pais, né? Eu já presenciei muito, eu já passei por isso muitas vezes. Então, a gente tem que entender a Bíblia dentro do contexto dela e também sabendo interpretar as simbologias. Hebreus capítulo 12, versículo 6 mostra que Deus disciplina os filhos que ama, mas não diz que ele machuca fisicamente. Ele corrige com situações, com sua palavra, com o Espírito. Então ele corrige falando. Ele corrige mostrando situações. Ele corrige criando também ali uma situação onde ela vai vivenciar uma experiência que ela vai compreender aquilo que ela fez, aquilo que pode, aquilo que não pode. Nunca através de um tapa, através de, sabe? Então, Deus corrige, sim. Disciplina o filho a quem ama, sim, mas com situações, com palavra, com o Espírito. Efésios capítulo 6, versículo 4, manda os pais não provocarem os filhos à ira, mas criá-los na disciplina e admoestação do Senhor. Isso aponta mais para diálogo, muito mais para exemplo e limite do que para chineladas, sabe? E aí a gente trazendo a disciplina de Deus em comparação à disciplina dos homens, vamos tentar entender aqui como seria cada uma. Bom, Deus disciplina restaurando, como vimos em Jó capítulo 5, versículo 18. Ele fere, mas também trata a ferida. Então, esse versículo significa que a dor de Deus, né, a dor que vem de Deus, quase sempre é circunstancial ou interior, não é física. Ou seja, ele nos deixa colher as consequências dos nossos atos, mas sempre visando a cura. Então, a forma de Deus nos disciplinar é permitindo que as consequências dos nossos atos sejam vividos, porque ele poderia impedir, né, que a gente fosse preso quando cometesse um crime. Mas não, ele permite que a gente sofra as consequências. E aí vai ser um período, um processo muito difícil, né? A perda da liberdade, enfim, passar anos da sua vida de uma forma que você não gostaria, mas aquilo ali é o quê? Permissão das consequências. E aquilo é uma forma de disciplinar você, de você ver que não valeu a pena, que não vale a pena. Enfim, então, essa dor permitida por Deus quase sempre é circunstancial ou interior. É como se Deus, por exemplo, estivesse nos mostrando que uma forma da gente orientar um filho é fazendo ele perceber o que ele fez, as consequências do que ele fez, como aquilo pode gerar uma situação constrangedora para alguém, né? Sei lá, se a gente estiver lidando com crianças, brigando,
Enfim, então é uma forma de você tentar trazer essa correção, essa disciplina de uma forma que não envolvesse a área externa dessa pessoa em formação, mas o interior dela. É sobre ela tentar entender, é sobre ela sentir. E às vezes a gente pode até dizer, Thaís, mas a criança nem consegue processar o que está acontecendo, né? De acordo com a capacidade cognitiva dela. Mas a gente pode gerar consequências que façam com que ela perceba que aquilo gerou consequências negativas, né? A gente tira o acesso a algumas coisas que ela gosta, sabe? A gente mostra que ela vai perder alguns privilégios por um tempo, mas não precisa fazer com que ela sofra um ferimento, como se isso fosse fazê-la entender o que ela fez. Enfim, já na disciplina dos homens, né, dos seres humanos, se a gente for aplicar o modelo de Deus, essa disciplina deve ser orientada pela pedagogia do amor e não da violência. Porque bater pode até conter um comportamento na hora, né? Muitos pais vão dizer assim, meu filho, sabe o que é que resolve isso aí? Uma chinelada bem boa. Mas o ponto é que bater, ele resolve ali, na hora. Contém um comportamento, mas quase nunca ensina o coração da criança, do adolescente, do jovem, né? Enfim. Então, muitas vezes, essa disciplina do bater só gera medo e ressentimento. E eu falo por mim. Assim, na minha experiência, gerou mais ressentimento e medo também, mas mais ressentimento do que entendimento, sabedoria, orientação. Então, quando a gente vai tentar compreender essa simbologia, né, usada referente à vara como disciplina, a vara ela é um símbolo pedagógico de limite, de correção, de autoridade, de cuidado, mas não uma autorização divina para bater. Entende? O pastor usava a vara, né, esse instrumento, para afastar lobos, não para quebrar a ovelha. O rei usava o cetro, que tem essa mesma, para a palavra cetro, o termo hebraico é o mesmo usado para vara. Ele usava o cetro para governar com justiça, não para ferir o seu povo. Então, o entendimento que a gente deve ter é que o pai e a mãe devem usar a vara, né, esse instrumento de disciplina, como princípios firmes, disciplina amorosa, limites claros, e não como uma liberação para chinelada, palmada, ciposada, o que for. Então, só para a gente entender, concluir, Provérbios não valida o bater como disciplina. Ele valida correção com autoridade, correção com firmeza, dentro de uma lógica de amor. A violência física foi mais reflexo cultural da época do que um mandamento eterno. E muita gente, se tiver prestado atenção no que eu falei, eu disse que a dor que Deus permite que a gente passe, nos momentos em que Ele nos disciplina, nos corrige, nos orienta, eu disse que quase sempre essa dor que Deus permite que a gente passe como disciplina, ela é circunstancial ou interior e não física. E aí alguém que deve ter se atentado para esse quase sempre pode ter se perguntado se esse quase sempre significa que em algum momento Deus usa a dor física para nos disciplinar. E se Deus realmente usa a dor física em algum momento, já que só é interior, só é uma dor interior, só é uma circunstância, quase sempre. Então,
Será que em algum momento ele usa dor física para nos disciplinar? E quando ele usa, isso seria para nós uma liberação para a gente usar também na nossa disciplina com nossos filhos? Então, vamos tentar entender essa parte, porque ela toca no coração da nossa visão de quem Deus é. E qual é a nossa visão sobre quem Deus é? A pergunta do momento agora é: Deus é um pai amoroso ou ele é um disciplinador que fere fisicamente? Vamos lá, vamos por partes. Quando eu falei sobre a dor que Deus permite, na Bíblia, a disciplina de Deus aparece de 3 formas principais: circunstancial, interior e no corpo físico. Vamos lá, circunstancial. Circunstancial acontece quando Deus permite que nós colhamos as consequências naturais de nossos atos. Por exemplo, Israel colhendo o fruto da idolatria com guerras, fome, cativeiro. Já a disciplina de Deus, na forma de uma dor interior, é quando ele nos convence, nos constrange, nos corrige por meio da consciência, por meio do Espírito Santo, por meio de uma palavra que nos corta por dentro. A gente tem até a referência de Hebreus 4, versículo 12, para mostrar que a palavra de Deus, o Espírito Santo, vai lá no nosso interior e nos faz sentir a tristeza, né? A tristeza que gera arrependimento. Então, é o tipo de dor interior que Deus usa para nos disciplinar, nos corrigir, nos orientar. E quanto à dor permitida no corpo físico, né? Agora a gente chegou no ponto principal, que é a gente saber se Deus usa dor física para nos ensinar e direcionar. E o ponto é que, em raríssimos casos, sim, há relatos de disciplina envolvendo o corpo. Por exemplo, Ananias e Safira, em Atos 5, Atos capítulo 5. Alguns coríntios que dormiram entre aspas, né, morreram, por tratar indignamente a ceia, em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 30. Tem algumas passagens onde realmente o castigo vem com uma aplicação no corpo físico. E aí a gente se pergunta, então isso é a comprovação de que Deus machuca? De que Deus usa a dor física para nos ensinar e que por isso nós podemos seguir esse exemplo na criação dos nossos filhos? Calma, vamos lá. O ponto é que Deus não é sádico. Ele não sente prazer em infligir dor. Ah, Thaís, então você está dizendo que eu tenho prazer em bater nos meus filhos? Calma, gente. Vamos construir esse entendimento. Vamos partir desse ponto. Deus não é sádico. Ele não sente prazer em infligir dor. Quando ele permite sofrimento no corpo, isso não é machucar como um pai que bate na criança, mas é como um médico que faz uma cirurgia dolorosa para salvar a vida. São coisas completamente diferentes. É como se aquela cirurgia dolorosa precisasse acontecer para que a cura viesse, a restauração viesse. E não uma pancada que a gente dá e aquela pancada vai ser o que vai fazer a nossa criança entender e melhorar. Jó capítulo 5, versículo 18 expressa isso. Diz assim: pois ele fere, mas trata do ferido. Ele machuca, mas suas mãos também curam. A ideia é de restauração e não de um castigo cego. Thaís, mas por que você está dizendo que o meu castigo é cego e o de Deus não? Vamos entender a diferença. A diferença entre a disciplina divina e a violência humana, gente. Porque sim, é violência você bater em alguém.
Ah, mas é uma chinelada na canela. É uma violência, você está batendo em alguém. Então vamos dar nomes a cada coisa, os seus nomes reais. Então vamos aqui pensar sobre a diferença entre disciplina divina e violência humana. A disciplina de Deus, ela é sempre proporcional. Ela é sempre justa. E ela tem sempre o objetivo de salvar. Já a disciplina humana, quando recorre à dor física, como chinelo, cinta, vara, geralmente ela nasce do ímpeto, da raiva ou do desespero. Quando você não sabe mais o que fazer para lidar com aquela indisciplina da criança, você faz uso da chinelada. Ah, Thaís, não é assim. Revisita seus momentos em que você deu uma chinelada em alguém, né, num filho seu. Geralmente, essa atitude, essa disciplina que recorre à dor física, ela nasce do ímpeto, da raiva, do desespero. E por mais que a intenção dela seja corrigir, quase sempre ela fere mais do que educa. Ou seja, pode parar para analisar. Eu não estou falando só de ferir porque cortou, porque sangrou, não. Mas o efeito dela, tanto fisicamente quanto nas emoções de quem sofreu aquela pancada, é quase sempre ferir mais do que educar. Então, a diferença aqui entre a disciplina divina e a violência humana, como disciplina, é que o que Deus faz, né, ainda que em alguns raros casos ele use a dor física vinda dele para uma correção, uma orientação, o que Deus faz não pode ser usado como justificativa para nós infligirmos dor física em nossos filhos ou nas pessoas que nós educamos. Mas por que, Thaís, né? Como que a gente vai então conciliar isso? Bom, vamos continuar aqui construindo esse entendimento. Nós podemos dizer assim, que a disciplina de Deus, ela pode incluir dor física. É raro, mas quando inclui, nunca é no sentido de abuso ou violência. E essa dor que Deus pode permitir, né, de forma física, ela é medicinal, ela é pedagógica e ela sempre visa cura e restauração. Por isso, nós não devemos traduzir essa ação de Deus como uma licença para os pais ferirem os filhos. A forma como Deus nos orientou, o nosso chamado de refletirmos o coração do Deus Pai é no sentido de usarmos firmeza, limites, mas também ternura e segurança. E é muito difícil a gente conseguir transmitir firmeza e limites com ternura e segurança quando a gente usa de violência. Então, resumindo, sim, em casos específicos, Deus pode permitir disciplina que atinja o corpo, mas isso não significa que ele seja um pai que bate. Isso significa que ele é o médico que permite uma ferida para salvar alguém de algo muito maior. E mais uma vez, se alguém disser, não, Thaís, não me convenceu não. Porque se Deus é o nosso modelo de pai, e Deus, em determinadas circunstâncias, em alguns casos, usa a dor física para ensinar, então, para nós, pais, né, pais e mães, por causa da gravidade, né, por conta da gravidade do que o nosso filho fez, talvez a gente tivesse também essa liberdade para uma chinelada, uma cintada, enfim. Porque se Deus faz, uai, Deus não é o nosso modelo de pai? E aqui a gente está indo num ponto muito delicado de se pensar, porque é exatamente esse o raciocínio que muita gente usa para ser adepto desse tipo de educação, entre aspas, né?
Porque elas pensam, se Deus às vezes permite dor, então o pai terreno também pode infligir dor física para educar, para corrigir, para orientar. Mas vamos para a Bíblia, pessoal. A Bíblia, quando fala de Deus como pai, não nos chama a copiar literalmente os métodos, mas sim a refletir o caráter. Eu li essa semana alguma nota de uma Bíblia de estudo que falava sobre a gente conseguir discernir sobre o que é a letra da lei e a gente conseguir discernir o que é o espírito da lei, né? Que é muito isso que eu acabei de dizer, né? Que é a gente conseguir separar o que é a gente interpretar literalmente e copiar os métodos literalmente e simplesmente refletir o caráter, sabe? Não é só sobre seguir a regra, a lei, mas é a gente entender qual é o espírito da lei, qual é o caráter que ela está tentando nos ensinar, porque é mais sobre o caráter, sobre a essência, do que sobre a regra em si. Então, se a gente for considerar Deus como nosso modelo de pai, vamos lá, Deus é santo, perfeito, justo. E Deus sabe exatamente até onde Ele pode ir. Ele conhece o coração, Deus conhece o coração. Então Ele consegue nunca exceder o limite necessário. Nós temos o Salmo 103, versos 13 e 14 para comprovar isso. Já os pais humanos, eles não têm essa perfeição. Nós somos falhos, nós somos impulsivos. Muitas vezes nós corrigimos com raiva ou impaciência. E você que é pai e mãe pode confirmar isso, gente. Na maioria das vezes, quando um pai ou uma mãe vai corrigir com uma pancada, com uma chinelada, é porque ele já chegou no limite da paciência. E aí ele recorre a esse método. Por isso que aplicar o mesmo raciocínio de que se Deus faz, eu também posso fazer, é perigoso. Porque a gente está falando de Deus que é santo, perfeito, justo e que sabe a medida. Ele não ultrapassa o limite, ele é longânimo, ele não está agindo por impaciência, ele não está agindo por impulso. E nós não temos essa perfeição de Deus. Nós somos impulsivos, nós agimos na raiva, nós agimos na impaciência. E é muito perigoso a gente achar que a gente tem controle sobre isso. Então, a disciplina de Deus, relacionando aqui com a disciplina dos pais humanos, né? A disciplina de Deus, ela é interior, como a gente já falou, ela é circunstancial, ela pode até tocar o corpo, mas, né, infligindo dor física, mas sempre o foco é restauração. Enquanto que a disciplina dos pais humanos, ela precisa ser proporcional, firme, mas sem violência. Provérbios fala da vara, mas no contexto hebraico, a vara é símbolo de autoridade, orientação e limites, e não necessariamente um instrumento de agressão física. Então, é importantíssimo a gente entender essa diferença, né? A diferença fundamental. Se Deus, em sua perfeição, pode permitir sofrimento físico com justiça absoluta, isso não significa que os pais terrenos recebam licença para bater. Nesse sentido, a gente não pode se comparar com Deus, em termos de justiça e de limites e de autocontrole. Jesus mesmo mostra outra direção. Ele chama as crianças, as coloca no meio, as abençoa, dá dignidade. Está lá em Marcos capítulo 10, versículos 13 a 16. Jesus nunca as associa à violência, mas a acolhimento. Nenhuma passagem de Jesus vai mostrar Jesus associando crianças a esse tipo de correção. Ah, Thaís, mas e quando que a criança ou o adolescente ou o jovem fez? É muito grave. Vamos lá. A gravidade de um erro
não justifica violência. Um pai pode e deve usar medidas firmes, tirar privilégios, confrontar com amor, aplicar consequências claras. Eu não estou dizendo aqui que é pra gente não fazer nada, passar a mão na cabeça, ô meu filho, não faça mais isso, tá bom? Pronto, agora volte à vida normal. Não, gente. Existem medidas firmes de orientar, de corrigir, disciplinar, que não envolvam bater. Podemos tirar privilégios, confrontar com amor, aplicar consequências claras. Isso tem efeito, sim, sobre a educação desses filhos, sejam crianças, adolescentes, enfim, independente da idade. Mas recorrer à violência física é quase sempre confundir correção com descarga emocional do adulto. Sério, gente. Se analise bem aí, com verdade, com sinceridade, na presença de Deus. Pensem no que vocês sentiam, vocês pais, quando vocês batiam nos seus filhos, ou bateram nos seus filhos. Qual era a emoção do momento? Geralmente era uma descarga emocional, uma exaustão, o limite da paciência foi ultrapassado e aí você recorreu a esse meio, a esse método. Geralmente, quase sempre, é uma descarga emocional do adulto. Então, respondendo objetivamente a essa questão de se Deus faz, então Ele é modelo de pai, nós podemos fazer. Mesmo que Deus, como Pai Celestial, em raros momentos, permita dor física para nos corrigir, definitivamente, isso não autoriza os pais humanos a usarem dor física como método educativo. O modelo que devemos refletir é o caráter de Deus: amor, firmeza, constância, misericórdia. Nunca a reprodução literal de circunstâncias que só o próprio Deus, em sua sabedoria e justiça perfeitas, pode administrar. Então, se ainda resta alguma dúvida, você pode deixar aí suas perguntas nos comentários, talvez alguma dúvida que tenha surgido aí enquanto você me ouvia pode ser esclarecida em episódios futuros, mas eu já compreendi perfeitamente de que a vara nas escrituras não é uma orientação bíblica para que eu bata nos meus filhos como uma forma de discipliná-los, corrigi-los, ensiná-los, educá-los, enfim. E é isso, pessoal. Assunto meio polêmico, mas esse é o meu entendimento e é o que eu pretendo aplicar na minha vida pessoal. E eu espero que você tenha compreendido e reavalie, né? Reavalie na presença de Deus e busque em oração. O Espírito Santo é quem nos ensina todas as coisas. Então, busque o Espírito Santo mesmo e diga: Senhor, será que eu entendi errado mesmo durante todo esse tempo? Me ensina. Sabe, a gente pode pedir a Deus: Senhor, me ensina de verdade, assim, me dá os teus olhos, me faz enxergar realmente a disciplina segundo o teu coração. O que eu posso fazer? Tem coisas que eu sei que o Senhor faz. Isso é o que eu devo fazer também? Será que eu estou na condição de fazer? Sabe, a gente também não precisa só receber o que uma outra pessoa falou como uma verdade absoluta, ainda que ela tenha argumentos muito bons, mas a gente pode ouvir e levar isso para as nossas conversas com o Espírito Santo, pedindo direção ao Senhor, e a paz de Deus será a nossa confirmação, né? Que a paz de Deus seja o árbitro em nossos corações, e o Senhor, Ele vai nos guiando em tudo e todas as coisas, tá bom? Beijo, pessoal, e até o próximo episódio.